O Brasil é um grande produtor de suínos e aves. Em carne suína, o Brasil produziu 5,2 milhões de toneladas em 2023 e exportou 1,2 milhão. Esses 23% fazem do país o quarto exportador do mundo. Os 77% destinados ao mercado interno garantem 400 gramas de carne suína por habitante semana. Em carne de frango, principal proteína animal do Brasil, a produção em 2023 foi de 14,8 milhões de toneladas, bem superior à de carne bovina. Desse total, 5,1 milhões de toneladas foram exportadas. Esses 35% exportados fazem do Brasil, há vários anos, o maior exportador mundial de carne de frango. O país detém 33% do mercado mundial. Os 65% destinados ao mercado interno garantem uma disponibilidade da ordem de 1 quilo de carne de frango por habitante por semana. A competitividade em carne de suínos e aves deve-se a avanços tecnológicos na genética, nutrição e saúde animal. Os sistemas de produção ganharam escala com integração, abate e comercialização em parceria com indústrias. A Embrapa Suínos e Aves tem sido fundamental no controle de doenças, aperfeiçoamento de rações, melhoria da qualidade genética dos animais, preservação do meio ambiente e desenvolvimento de equipamentos para a suinocultura e a avicultura. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Everton Luiz Crabe, agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Everton Crabe é pesquisador na área de produção e nutrição de aves e atua principalmente na avaliação de novos insumos biotecnológicos, armazenagem, processamento e qualidade de matérias-primas, além do uso da inteligência artificial aplicada a campo. Ele é chefe geral da Embrapa Suínos e Aves. Bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se existe um setor que é sustentável, tanto do ponto de vista econômico, como social e ambiental, é o setor ligado à produção de suínos e aves. E isso graças a muitos avanços tecnológicos que fizeram do país liderança mundial. Por isso, hoje temos a alegria de receber aqui o Everton Crabe. Ele é o chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, tem muita coisa para nos contar. Bem-vindo ao Brasil Verde, Everton. Olá, Evaristo, olá a todos que nos acompanham. Uma alegria imensa poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui na rotina de um centro de pesquisa e falar um pouco dessas cadeias de produção de suínos e aves que são tão desenvolvidas e tecnificadas. Vai ser um prazer conversar com vocês. Realmente todo mundo quase que encontra cotidianamente, não é? Suínos e aves à mesa, né? No presunto, na mortadela, nos ovos, na carne de frango, etc. Mas antes da gente entrar nessa matéria, Everton, conta um pouco para nós. Você é aí de Santa Catarina, como é que você entrou nessa área? Sua família é de tradição rural. Como é que você entrou por esses caminhos de chegar na ciência e hoje, inclusive, de ser a liderança maior aí desse importante centro de pesquisa? Muito bem, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de uma região de minifúndio, realmente uma região com predominância de áreas muito pequenas. A minha família tinha menos de 10 hectares de terra, terra muito acidentada, pouco mecanizável, e cresci nesse meio, sempre em contato com a produção de suínos, aves, bovinos de leite, e um pouco da parte agrícola. Muitas vezes envolvido, né, desde criança nas atividades, que são atividades que vão mudando ao longo do ano, em função de calendário de plantio, e crescendo e vivendo aquela realidade e tendo algumas pessoas como inspiração, decidi dar seguimento aos estudos nessa área. Então, me formei como técnico em agropecuária, num colégio aí na região mesmo, e segui meus estudos. Me tornei agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, depois mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sempre com o pé
na propriedade rural e especialmente na pequena escala de produção. Então, posso dizer que a avicultura e a suinocultura faz parte da minha história de vida desde pequeno. Então, isso é muito bacana, né, Evaristo? Porque a gente acaba sempre tendo aquela referência lá da infância de como eram as coisas. E quando eu me dedico assim a pensar um pouco, refletir um pouco como as coisas mudaram e como as coisas evoluíram, é fantástico. O destino quis que, de alguma maneira, me tornasse pesquisador mais à frente e integrei a Embrapa aqui no Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina, há 13 anos aproximadamente. Venho trabalhando com pesquisas, principalmente na área de produção de alimentos, para a alimentação de aves e suínos, e mais recentemente, há 3 anos, me tornei gestor da unidade aqui, na função de chefe geral, onde a gente vem conduzindo trabalhos em várias frentes para ajudar essas cadeias no seu desenvolvimento e na sua eficiência. Muito interessante, não é? Porque eu imagino que o tempo todo, quando você foi estudando agronomia, foi se aperfeiçoando, conhecendo as tecnologias, as novas possibilidades, você tinha sempre as referências lá da sua origem, né? De como tudo isso evoluiu, poderia evoluir, etc, né? Agora, o centro de pesquisa de vocês cuida de suínos, cuida de aves. Existe um pouco uma analogia no que é feito nas duas cadeias produtivas, não é? Cuidam da genética, cuidam de saúde, cuidam de nutrição, cuidam também do bem-estar animal. Você pode explicar um pouco para quem está nos assistindo? É gente que vive nas cidades, no Brasil inteiro, em regiões muito diferentes, onde chega a TV Bandeirantes. Explicar um pouco para as pessoas o que faz um centro de pesquisa, quais são as contribuições, né, que vocês têm dado, que você julga relevantes e que se refletem na mesa do consumidor, né? Ótimo, ótimo. Será uma alegria poder compartilhar um pouco. É tanta coisa que eu vou tentar pensar algumas coisas só para dar uma ideia para o nosso público. Nós trabalhamos com tecnologias ou com temas muito complexos, de um lado, e com temas muito práticos, de outro lado. Então, por exemplo, tanto a avicultura quanto a suinocultura, e quando eu falo em avicultura, eu me refiro à avicultura, aquela que produz carne e aquela que produz ovos, que são atividades diferentes, mas que comungam uma série de atividades. Elas são cadeias de transformação, né, que a gente denomina assim. Nossas cadeias de produção, tanto aquela de avicultura para produção de ovos, quanto a de carne, quanto a suinocultura, nós transformamos cereais e grãos oleaginosos, né, em proteína de origem animal. Então, nós compreendemos uma cadeia de transformação. Então, o Brasil é um grande produtor de grãos, e cresce muito, é muito eficiente. O Brasil é um país, hoje, na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, na parte agrícola, nós somos referência para o mundo, e temos muito, muito a nos orgulhar por tudo que a gente faz. Então, nós somos uma cadeia de transformação, e a nossa rotina de trabalho aqui, ela compreende ou ela entende essas cadeias dessa maneira. Então, nós temos um grande respeito e nós pautamos muito no sentido de sermos sustentáveis do ponto de vista ambiental. Então, nós entendemos que nossas cadeias precisam de fatores do meio ambiente, como especialmente a água, e precisamos devolver ao meio ambiente a menor quantidade de impactos possíveis. Então, a gente faz pesquisas aqui muito sérias e muito pautadas no sentido de como que as nossas cadeias podem persistir ao longo do tempo, de maneira que elas não impactem significativamente o meio ambiente. E a gente tem evoluído muito nisso, a ponto de que hoje o dejeto que os suínos produzem é transformado em gás que pode ser utilizado para frotas de veículos, assim como pode ser utilizado a nível de propriedade mesmo, através de geradores que transformam o gás produzido dos dejetos em energia elétrica. Então, temos todo esse trabalho com o meio ambiente, temos um trabalho muito forte no sentido do bem-estar animal. Eu acho que isso é muito importante, que o nosso público compreenda isso. A gente é muito comprometido com isso, nós nos preocupamos muito com isso.
Então, nós temos desenvolvido uma série de ações de capacitação, inclusive nós temos até trabalhos que capacitam motoristas de caminhão que transportam os animais entre granjas e nos seus diferentes destinos, no sentido de educá-los e explicar a importância que tem o transporte no sentido de ser o menos estressante possível para os animais, sem que eles tenham, eventualmente, choques em função de freadas bruscas, movimentos bruscos e assim por diante. Então, tudo isso está no nosso escopo de trabalho e, é claro, nós trabalhamos sempre também pensando na questão social. Nós temos mais de 4 milhões de postos de trabalho ligados à avicultura e suinocultura, das granjas até as gôndolas do supermercado, são 4 milhões de postos de trabalho. Então, é uma cadeia que gera muito emprego, gera renda e, consequentemente, tem uma importância grande para a economia. E aí nós passamos pela questão da eficiência em termos de custo de produção, porque queremos oferecer um alimento saudável, um alimento rico em nutrientes, mas ao menor custo possível, coisa que nós temos conseguido fazer ao longo dos anos. Em seguida, já vou mencionar um detalhe que certamente o público nem imagina. O Brasil é o segundo maior consumidor de carne do mundo. Nós consumimos aproximadamente 100 quilos de carne por habitante por ano. Isso é um aspecto fantástico. É uma quantidade de proteína de alto valor agregado, muito saudável, e que faz com que nós consigamos ter uma perspectiva cada vez melhor dentro do país, de saúde, de longevidade e assim por diante. E aí, por fim, eu não posso deixar de citar que uma das grandes preocupações que a gente tem aqui é com relação à saúde dos nossos animais. Assim como é com seres humanos, os animais também são acometidos por viroses, por, enfim, doenças causadas por bactérias e parasitas, enfim, e tudo isso também faz parte de um time de pesquisadores aqui da unidade que cuida desta parte: diagnóstico, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de conceitos de biosseguridade para que a gente tenha saúde nos nossos plantéis, que hoje o Brasil tem um status sanitário invejável em relação a outras regiões do mundo, fruto de muito trabalho de todos, do produtor lá dentro das granjas, até mesmo o pessoal que transporta animais, equipes técnicas e assim por diante. Então, nós temos feito um trabalho muito maravilhoso com todo esse público. Everton, eu agradeço essa aula introdutória que você deu, mostrando todo o alcance, né, do trabalho que é realizado na sua unidade. Nós estamos na metade do nosso programa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para conversar com o Dr. Everton, né, sobre o papel da inovação naquilo que chega na nossa mesa, né, na carne de suíno, nos ovos, na carne de frango. É 1 minuto e a gente volta já. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com o Dr. Everton Krab, que é o chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. Na primeira parte do nosso programa, além de contar um pouco da sua história, ele nos deu uma visão, né, de como quem trabalha com suínos e aves trabalha com uma cadeia de transformação, graças a uma pujante, eficiente agricultura, de um lado, na produção de milho, de soja, enfim, de produtos que são a base da alimentação animal. Depois tem toda a evolução que houve nessa área, não é? Na genética, na saúde, no bem-estar animal e por aí vai, não é? Agora, entrando um pouco mais assim no detalhe das atividades, você acabou há pouco falando sobre a segurança, não é? É verdade, quando a gente olha hoje o caso da gripe aviária, por exemplo, ela afetou praticamente toda a América, né? O Brasil é uma exceção, é um país que não teve nas granjas de produção modernas e industriais nenhum caso. A Europa continua com o programa, teve há pouco ainda mais incidência de novo na Alemanha, lá perto da Holanda, enfim, na África, vários países com problema, e o Brasil, essa é uma das razões pela qual nós estamos também exportando ovos férteis, pintinhos, para ajudar esse pessoal
da África, de outros lugares, a reporem esse plantel, porque eles confiam no Brasil. Quer dizer, hoje nós temos uma projeção que vai além só da carne e do ovo, enfim, se comunica na genética, no que nós temos hoje de segurança e seguridade avícola, não é isso? É fato, nós temos qualidades muito grandes nessa questão da produção animal. Como eu mencionava, nós somos muito eficientes no sentido da transformação, no sentido de não impactar o meio ambiente, mas nós somos hoje também uma referência mundial no sentido da biosseguridade, no sentido de evitar que vírus e bactérias acometam os nossos plantéis. Como foi bem mencionado aí, né, Evaristo? Grandes países ricos, que são importantes na produção de aves e suínos, têm tido problemas sanitários recorrentes e de longa data, e aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o vírus da influenza aviária, ele existe aqui, ele vem ao Brasil através das aves migratórias, mas a avicultura, ela está estruturada de uma maneira tal que o vírus não chega até as aves que são produzidas. Então, isso passa por cuidados de biosseguridade, aonde, por exemplo, hoje você não acessa uma instalação que produz aves sem que você tome banho, sem que você troque de calçado, de roupas, e assim por diante. E, por exemplo, visitas do exterior não têm acesso às nossas granjas de produção. E mesmo nós, brasileiros, quando viajamos para outros países, isso acontece conosco frequentemente, nós passamos 72 horas afastados de qualquer animal de produção aqui no Brasil, que é o tempo que se estabeleceu a partir de estudos, que é o mínimo que você precisa ficar distante desses animais para que você, como ser humano, não seja um transmissor desses vírus, por exemplo, que pode acometer nossos plantéis. E isso fez com que, ao longo do tempo, o Brasil fosse compreendido pelo restante do mundo como um local importante para se manter bases de genética, porque a gente precisa da genética para fazer as próximas etapas da produção. Então, o Brasil, de importador de genética, hoje ele passou a ser uma reserva de genética para o mundo. E há um passo que nós estamos hoje exportando material genético para vários outros países do mundo. Então, nós fazemos o nosso dever de casa muito bem feito, e esse é um mérito que nós temos, sem sombra de dúvida. E também na segurança do alimento mesmo, não é? Hoje há muito cuidado, mesmo no uso de medicamentos, tudo, para que a gente tenha carne de qualidade. Nós fizemos um programa com a BPA tempos atrás, depois uma pessoa que havia assistido uma Nicei, né, entrou em contato para dizer que o Japão consumia carne no Brasil, de frango, há mais de 30 anos, falou o quanto o Japão é rigoroso na análise do que eles importam e que nunca teve nenhum problema, né? Então, como é que no Brasil tem gente falando absurdo que produz frango com hormônio, com isso, com aquilo, com antibiótico, quando o Japão nunca nesses 30 anos detectou qualquer coisa, né? Ela estava testificando dessa segurança. Acho que para quem está nos assistindo, você, como autoridade nisso, né, nesse tema, zootecnista, doutor, pode passar uma palavra para as pessoas sobre a qualidade, não é? A segurança do alimento que a gente consome no Brasil? Posso. Olha, eu diria o seguinte: a gente não é, digamos, interessante a gente se comparar e estabelecer assim parâmetros ou indicar, nominar esse ou aquele. Mas o fato é o seguinte: o Brasil, na nossa visão, é o país mais rigoroso em termos de inspeção nas plantas de abate dos animais. Nós somos o país que mais tem índices de retirada de produtos das linhas de abate por algum aspecto que possa representar um menor risco que seja para o consumidor. Então, o consumidor do produto brasileiro, ele precisa compreender de que ele está consumindo o produto produzido no país mais rigoroso do ponto de vista de qualidade, de inspeção veterinária e sanitária dos produtos. E isso fez com que, ao longo dos anos, o Brasil é o maior exportador de carne de frangos do mundo,
Praticamente 1/3 de toda a carne comercializada internacionalmente sai do Brasil. Nós exportamos para 150 países. Mas nós não trabalhamos para os 150 países, nós trabalhamos para o Brasil e para qualquer país que importa produto de origem de aves, produto de origem de suínos do Brasil, para todos, até porque 2/3 de toda a carne de aves que é produzida no Brasil fica no Brasil. Então, de cada 3 frangos produzidos aqui dentro do país, 2 alimentam brasileiros e 1 alimenta algum outro povo fora do país. Então, a qualidade, ela é para todos. São 150 destinos, dos mais rigorosos, e a gente tem condições de atender dentro daquilo que é necessário para cada um desses países. No caso dos suínos, 90 destinos, exportamos 20% da nossa produção de carne, somos o 4º maior produtor, 4º maior exportador de carne de suínos, então nós fazemos realmente um trabalho fantástico. Com relação a essa questão dessas falácias sobre hormônio, sobre antibióticos, o Brasil faz um grande trabalho. Primeiro porque o hormônio, isso é importantíssimo que o nosso público compreenda, não existe uso de hormônio na produção de aves e suínos. Aquilo que se vende aí fora, se comenta, tem hormônio que faz com que os animais cresçam e se desenvolvam tão rapidamente. Muito pelo contrário, nós não usamos nem hormônio, nós não utilizamos e cada vez menos medicamentos, só se usa medicamento hoje na produção, basicamente é para fins curativos. Nós não utilizamos sistematicamente o uso de antibióticos nas rações. O que nós fazemos e conseguimos alcançar é fruto de muita tecnologia, e tecnologia na área da genética, tecnologia na área das instalações, tecnologia na área da nutrição, muita dedicação dos nossos produtores. Então, isso é o que faz com que a gente consiga produzir alimentos que atenda os mais rigorosos requisitos de qualidade mundo afora e dentro do Brasil. Então, isso é algo que a gente pode atestar. Quem consome produto brasileiro consome muita qualidade e muita segurança. Everton, tem algum outro aspecto que você gostaria de destacar nesse tema que nós estamos abordando aqui? Nós estamos caminhando um pouco para o fim do nosso programa. Eu gostaria só de mencionar o seguinte, que é importante que a audiência compreenda que a área de produção de proteína animal é uma cadeia muito organizada, nós temos muito respeito com todas as interfaces com o meio ambiente, com o bem-estar animal, com o consumidor em especial. E nós hoje estamos num patamar tecnológico tão elevado que faz com que nós sejamos o mais eficiente produtor de proteína de suínos e aves do mundo. E nós vamos melhorar ainda mais, porque tem tanta inovação sendo desenvolvida ainda e chegando para essas cadeias de produção, que nós vamos, sem dúvida alguma, continuar com essa lógica de saltos incrementais. Só para dar um exemplo, as nossas tecnologias hoje permitem que, a cada ano que passa, nós consigamos, por exemplo, na suinocultura, produzir meio leitão a mais por cada matriz alojada nas granjas. Então, se hoje a matriz produz 30 leitões ou 32 leitões por ano, no ano que vem ela vai produzir 30,5, daqui a 2 anos 31, e assim vai indo. Então, uma coisa fenomenal. Cada dia que a cada ano que passa, nós economizamos a quantidade de alimento necessário para produzir a mesma quantidade de peso de carne. Então, nós precisamos cada dia menos, somos mais sustentáveis e impactamos menos o meio ambiente. Nós temos a inteligência artificial chegando numa velocidade impressionante. A gente hoje monitora o som que os animais emitem para saber se eles estão bem ou não estão bem. A gente usa imagem para entender o comportamento dos animais e poder intervir. Nós temos hoje intensidade de luz controlada, nós temos controle de gases dentro das instalações. Eu diria para vocês que hoje os nossos meios de produção são extremamente tecnificados e nós vamos continuar nesse ritmo. E isso fará com que nós tenhamos cada vez mais disponibilidade de alimento com saudabilidade e com preço acessível para a sociedade.
Everton, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, né? Nosso tempo, felizmente, acabou. Espero que teremos oportunidade mais para frente para voltar, para aprofundar alguns desses assuntos que você nos trouxe. Queria agradecer a todos também aqui pela audiência. Uma palavra final sua de agradecimento e vamos encerrar. Eu agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do que é a avicultura e a suinocultura brasileira. São atividades das quais todos nós brasileiros devemos nos orgulhar e ter a absoluta certeza de que o que nós fazemos na avicultura e na suinocultura é algo sério, comprometido com os conceitos mais altos no sentido da responsabilidade com a saúde humana, com a responsabilidade ambiental, social, e é isso que a gente se propõe a fazer. Agradeço imensamente essa oportunidade e um abraço a todos. Muito bem, nós aqui agradecemos e queremos convidar todos a estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!